E aí, Manel, já começou a estudar no trabalho viral? Ainda não, quais são os assuntos mesmo? Você vai estudar sobre a introdução da bioestatística, no caso a importância e aplicação, depois no segundo tópico, conceitos básicos, população, dado, variável e amostra. Boa sorte, hein? Pronto, eu já separei o conteúdo aqui, vou começar a estudar agora, viu? Tchau. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar um pouco sobre essa matéria, bioestatística, e o porquê que ela entra em psicologia e ciências humanas. Antes de tudo, eu tenho que explicar para vocês o que significa estatística. Estatística é uma ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações e delas extrair conclusões para determinadas situações mediante incertezas e dela tirar decisões corretas. E aí, galera, entenderam? Tudo ok? Beleza, né? Então vamos voltar. Agora eu quero que vocês entendam o porquê que esse bio está fazendo parte daqui. Bem, bio é pela parte da biologia e da medicina, que também é usado hoje para todas as áreas da saúde. É justamente por isso que entra na área de psicologia. Mas, Diana, eu entrei no curso de Psicologia e Ciências Humanas, não estava esperando estudar matemática. Realmente, ninguém se espera estudar matemática em Ciências Humanas. Mas é claro que você deve estudar matemática, meu querido, porque, como a gente sabe, Psicologia é uma ciência e todas as conclusões derivadas dessa disciplina procedem, ou pelo menos deveria proceder, de um certo método, um método confiável, que é o nosso amado método científico. E esse método, felizmente ou infelizmente, mas mais felizmente do que infelizmente, se baseia na nossa amada matemática. Como sabemos, a psicologia é muito ampla e tem aplicações em várias áreas, como social, educativa, empresarial, esportiva. E, no entanto, quando a gente vai analisar essas aplicações, nós precisamos de uma decisão acertada diante do que a gente observa. E como fazer isso, Giane? Claramente diante da matemática. Então, se não existisse a estatística na psicologia, a gente nunca queria saber se os resultados que são observados são realmente confiáveis. Então, bora, galera, começar a amar a bioestatística? Então, galera, vamos ver agora os dois tipos de estatística. O nome delas são descritiva e inferencial. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso na minha vida, eu nunca nem vi. Tudo bem, vamos ver agora. Descritiva fornece um resumo coerente de dados de forma organizada, enquanto inferencial conclui com base em amostras para assim expandir para toda a população. Ah, Jana, mas eu nunca vi isso nas minhas pesquisas na internet, nunca vi. Descritiva é muito fácil de achar, você já fez na sua vida todinha. Tabela de frequência, gráfico, resumo e apresentação é a descritiva. Ah, mas Jana, e a inferencial? Ela se mostra muito nas amostragens, estimativas e testes de hipóteses. É isso. Vamos continuar o assunto sobre bioestatística e o tema a seguir é população e amostra. Vou definir para vocês o que é população e o que é amostra. Na população, tem duas características que podem defini-las melhores, que são a população finita e a população infinita. O que é população?
População é um conjunto de pessoas ou eventos sobre os quais você quer fazer inferência. A população também pode ser relacionada a um conjunto de objetos ou informações. Nem sempre é conveniente examinar todos os membros de uma população inteira. Por diversas vezes, a população é extremamente grande, tem 50 mil habitantes, então não tem como fazer uma pesquisa com 50 mil habitantes, dependendo do assunto que vai ser tratado. População infinita é o número de elementos que é muito elevado para serem contados. Exemplo, a população da cidade de São Paulo. O que é população finita? É o número de elementos de um grupo que não é muito grande. O grupo a ser entrevistado ou analisado deve abordar a todos os indivíduos do grupo de estudo. Tem os exemplos, a quantidade de automóveis produzidos por uma fábrica em um mês. A quantidade de automóveis que foi produzido é uma população finita, porque tem como a gente encontrar um resultado mais rápido, porque é uma quantidade pouca. A amostra é um conjunto reduzido da minha população, que mantém todas as características essenciais da mesma. Portanto, uma boa amostra deve ser representativa e imparcial, deve manter tudo o que uma população possui. Como mostra a figura, no caso da amostra, sempre vou pegar uma parte da minha população para fazer essa pesquisa, ter um resultado representativo. E o que é inferência? Inferência é o processo de obter conclusões confiáveis sobre uma população geral, baseando-se em uma amostra de dados. Como vocês podem ver na imagem, que é a estimativa de quantidades reconhecida, teste de hipótese. É uma hipótese, mas é uma hipótese representativa do que está sendo tratado, do que está sendo estudado. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Bom, vou falar um pouco aqui sobre os dados. Os dados são o resultado da observação sobre os elementos da amostra de uma variável em estudo. Para os dados, utilizam-se a mesma terminologia que para as variáveis. Assim, os dados serão um tipo de qualitativo ou quantitativo, conforme resultem da observação de uma variável, qualitativa ou quantitativa. Bom, os dados qualitativos, eles representam a informação que identifica alguma característica não suscetível de contagem ou medição, mas de classificação, assumindo as várias categorias ou modalidades. Olha, é o seguinte, primeiro passo da minha aula. Vocês vão precisar de papel e caneta para anotar tudo que eu vou falar para vocês, porque vai ser muito importante, vai cair tudo no questionário. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre variáveis de interesse. Uma variável pode se classificar em duas, quantitativa e qualitativa. Vamos falar um pouco mais sério. Vamos falar sobre a variável quantitativa. É aquela que mede qualidade no indivíduo. Vou citar dois exemplos. O primeiro, por exemplo, é o sexo. Temos o sexo masculino e o sexo feminino. O outro exemplo é que temos o nível de escolaridade. Temos o nível fundamental, o nível médio e o nível superior. Dentro de cada classe dessas variáveis, podemos ainda realizar mais uma separação, dividindo as variáveis quantitativas em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Agora vamos falar um pouco mais sobre a variável contínua. Ela é aquela que expressa uma medida como um valor real, por exemplo, o peso ou altura. Já a variável discreta expressa um valor de uma contagem, por exemplo, idade, funcionários de empresa, quantidade de TV, habitantes de uma cidade. A primeira, a contínua, ela pode ser usada com vírgulas, já a discreta, não. Já a variável qualitativa, nós podemos considerar duas classes de variáveis. A variável qualitativa nominais e a variáveis qualitativas ordinais. Agora o nosso amigo Joel irá dar continuidade ao nosso assunto, explicando um pouco mais sobre as qualitativas nominais e as qualitativas ordinais. Vou dar agora continuidade no conteúdo da Sabrina e vou falar de variável qualitativa ordinal e variável qualitativa nominal.
A variável qualitativa ordinal é aquela que se separa os indivíduos em classes com uma determinada ordem. Por exemplo, nível de escolaridade, fundamental, médio e superior. Nitidamente, existe uma relação de ordem nessas classes. Quanto à variável qualitativa nominal, separa os indivíduos em classes, porém não é possível estabelecer uma ordem, por exemplo, sexo masculino, feminino, esporte praticado, futebol, basquete, nesse segmento. Acorda, Manel! Vai, meu Deus, vai pegar o me dá! Vai, é mesmo!